a negociar de boa-fé todos os documentos necessários para implementar o acordo comercial alcançado e a votar favoravelmente ao plano de recuperação judicial que reflita estes termos, sujeito à aprovação da redação final do plano de recuperação judicial, seus anexos, documentos do novo financiamento, enfim. E por conta dessas formalizações, a companhia e os seus credores precisarão de um tempo adicional para refletir no plano de recuperação judicial, nos seus anexos, dos instrumentos novos de financiamentos, os termos comerciais que foram acordados aqui, de modo que será necessário mais alguns dias para concluir esses ajustes e para que nós tenhamos documentos prontos para deliberação de um PRJ final, né? Eu peço à administração judicial que seja dado voz aos credores, aos representantes dos credores aqui mencionados, New Skies e Spamar, os provedores de banda satelital, ATC, IHS e SBA, as três torreiras, e representantes do Ad Hoc Group, que em conjunto representam mais da metade dos credores quirografários, além da Vital, né, que faz parte desse plano também, para que possam se manifestar confirmando esse consenso. Obrigada, Matheus. A administração judicial agradece a apresentação, acho importante, considerando a complexidade das negociações, o longo tempo que se levou, que, de fato, né, as condições, os termos que foram trazidos e apresentados aqui para todos os credores pela companhia, tem uma formalidade, uma formalização dos credores apoiadores desse apoio e da concordância com os seus termos. Então, a administração está de acordo que cada um deles, né, faça rapidamente um apoio verbal aqui perante todos para a gente para consignar em ata e a gente poder dar continuidade. Assim, não sei se querem seguir alguma ordem, mas são grupos das torreiras do grupo de satélites e os credores financeiros. Se quiserem começar pelo doutor Juliano. Satélite e Vital primeiro. Satélite. Grupo de satélites, então, se possível, Vital. Temos Spamar e IHS e New Skies. Para a gente poder constar em ata, se pudesse identificar o credor e o seu nome, doutor, facilita aqui na elaboração da ata, por favor. Claro. Pela Spamar, Miguel Salomão. Só um minuto. Bom, a Spamar entende que as condições comerciais que foram oferecidas pela Oi são aceitáveis e, caso elas estejam refletidas no plano de recuperação judicial que será posto em votação, a Spamar votará favoravelmente ao plano. Logicamente, a gente só faz a ressalva de que a gente precisa revisar a versão final do plano, mas, estando tudo certo com as condições que foram oferecidas, a empresa apoiará a reestruturação da Oi. Obrigado. Obrigada, doutor. SBA Torres. Boa tarde a todos. Tiago Dias Costa, pela New Skies. Bom, primeiro, cumprimento a todos aí, senhor administrador judicial, representantes das recuperandas, dos demais credores. Apesar de ter tido pouco tempo para analisar, né, exatamente o conteúdo do term sheet, as condições comerciais que estão colocadas, de fato, elas parecem refletir aquilo que foi combinado comercialmente na data de ontem com a New Skies, tá? É claro que existem outros detalhes que estão ausentes naturalmente do documento, porque é um documento geral que deixa de contemplar alguns detalhes que naturalmente não são importantes para a coletividade de credores, são muito mais importantes entre a New Skies e a Oi, mas são detalhes que também precisam estar refletidos na versão final do plano. De todo modo, partindo da premissa de que se trata de um documento geral para expor só aquilo que é de interesse da coletividade de credores, e de que tanto o conteúdo do term sheet quanto o conteúdo daquilo que foi negociado ontem com a Oi, se isso tudo tiver nos documentos finais, eu confirmo também que, de fato, a New Skies irá apoiar o plano nessas condições. E, enfim, acho que o documento está correto nesse sentido. Obrigada, doutor. Podemos passar a palavra para a Vital?
Senhora presidente, boa noite. Será que eu posso fazer só uma intervenção com modificação por uma questão de ordem? Não, pode falar, doutor. Boa noite a todos, Juliano, dos representantes do Ad Hoc Comitê. Como foi dito já anteriormente, nós passamos aí essas últimas horas todas negociando intensamente os termos que acabaram de ser apresentados. Direcionalmente, os termos refletem aquilo que foi negociado entre nosso comitê, companhia, Torreiras e outros, mas especialmente Vital. Mas esse documento está todo em português, como todos vocês sabem. Nossos clientes são todos estrangeiros. Para que a gente possa, para que eu tenha mandato para votar, eu preciso da autorização dos nossos clientes. Esse documento já foi traduzido, ele está sendo lido em inglês para os nossos clientes. Então, antes de seguir na efetiva votação do que será deliberado, de uma suspensão, eu queria antecipar a todos que eu ainda não tenho condições de colocar o voto de suspensão sem que eu tenha a autorização dos nossos clientes, que depende da leitura desse documento. Então, eu gostaria de propor um breve adiamento, para que todos também possam ler o documento com detalhes, com cuidado, que merece. Acho que todos da Assembleia acabaram de receber e de ler em primeira mão, e a gente volta com a brevidade possível, para consideração da presidência, antes da manifestação dos demais e em benefício do tempo e abreviar o tempo de todos. Obrigado. Doutor Juliano, quanto tempo, porque a gente poderia continuar com a manifestação dos demais, porque ainda teriam outros credores para falar que estão apoiando, enquanto eles leem? Perfeitamente, não tenho problema algum com isso. Só gostaria de ser transparente com toda a Assembleia que eu ainda não estou em condições de deliberar, então deixo ao critério da presidência. Podemos seguir os trabalhos. Acho que mais uma hora e meia no máximo a gente tem condições de voltar para a deliberação. Podemos ouvir então os demais e a companhia. Em seguida, para ver se a companhia concorda com isso. Porque é bastante tempo. Então, eu gostaria de ouvir a companhia. Acho que é melhor ouvir os demais credores primeiro. Ainda temos pelo menos 3 pessoas para falar. Eu acho que a gente podia adiantar com isso. E aí passo a palavra para vocês sobre a situação, ok? Vamos ver quanto tempo desenrola. Podemos ouvir a Vital, por favor? Teste. Boa noite, senhor administrador. Tiago Junqueira, pela Vital. Acho que é com satisfação, como bem indicado pelos membros da mesa da companhia. De fato, foram os últimos dias e horas bastante intensos. Acho que, assim como os bondholders, a gente também depende de uma leitura mais detida do term sheet que acabou de ser projetado. Mas, de fato, acho que isso reflete a melhor posição e estágio que as partes conseguem chegar nesse momento. Entendo as ponderações da mesa, mas deixo muito claro também, senhor administrador, por transparência e conhecimento de toda a Assembleia, que são termos indicativos de uma transação. Acho que ainda há pontos importantes, inclusive comerciais, a serem efetivamente deliberados, mas acredito que a gente vai chegar a bom termo. Tudo isso para dizer que, embora não seja um compromisso absoluto de suportar essa transação e aprovar esse plano e oferecer todos os consentimentos e considerações de Vital previstos no plano, mas que há sim uma indicação positiva dos termos que foram apresentados e que a gente deve conseguir evoluir para uma transação nesses termos. A Vital, inclusive, senhor administrador, ela depende de aprovações societárias múltiplas para esses fins, possivelmente, inclusive, de terceiros. Então, claro, todo esse rito precisa ser devidamente observado. Inclusive, senhor administrador, eu peço uma declaração por parte de Vital a respeito do consentimento quanto ao que foi projetado, que eu peço seja anexada à ata a tempo e modo, já tenho aqui assinada comigo. Posso entregar à mesa ou, eventualmente, encaminhar para a declaração de voto. Desculpe, nessa mesa lateral, pode botar, por favor. Perfeitamente. Então, acho que essa é a manifestação e as ponderações de Vital em relação ao que foi apresentado pela mesa. Muito obrigado, senhor administrador. Perfeito. Podemos passar para as Torreiras agora, American Tower? Por favor.
Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer e parabenizar a administração judicial pela condução dos trabalhos. Agradecer a todos os credores aqui também presentes pela paciência. De fato, a American Tower, e tive permissão aqui dos meus colegas para falar também em nome da SBA e da IHS. A gente negociou esses dias intensamente com a companhia também uma série de concessões de lado a lado, até chegar no entendimento comercial que está, de fato, refletido ali no term sheet que foi projetado. Ainda tem pontos jurídicos a serem discutidos, a transação depende de uma série de documentos finais, inclusive o próprio plano, documentos de garantia, mas, obviamente, que a gente tem toda a convicção que chegaremos lá, mas, de fato, o apoio final para toda a transação, para a reestruturação, depende da conclusão satisfatória desses documentos, e a gente vai se debruçar junto com a companhia, com todos os grupos de interessados nisso, para, finalmente, chegar no ponto de aprovar um plano de reestruturação. Mas, de fato, confirmo aqui que os termos comerciais que foram projetados são aqueles que foram negociados com as 3 empresas torreiras aqui, a ATC, que eu represento, a IHS e a SBA. Obrigado. Obrigada, doutor. SBA Torres. Boa tarde. Obrigada, gente. Sei que está cansativo, mas obrigada pela paciência. Obrigada, presidência. Nos termos do que o doutor Guilherme colocou, a gente está de acordo com as condições comerciais, de fato, é uma minuta indicativa. A gente ainda vai revisar os termos finais do plano, os documentos definitivos. Isso der certo, claro, o plano vai ter o nosso apoio, vai ter o apoio da SBA e das demais torreiras. Obrigada. IHS já falou? Falta IHS, não? Por favor. Felipe Câmara, representante da IHS. Para não cansar mais todo mundo, reitero o que os meus colegas representantes das outras torreiras já disseram e confiantes de que a gente vai conseguir resolver isso. Obrigado. Obrigada. Podemos passar a palavra aqui para as recuperandas, por favor? A questão remanescente. Alô, me ouvem? Me ouvem? A questão remanescente foi posta pelo doutor Juliano Colombo em relação ao prazo, e disse que precisa de 1h30, entre 1 hora e 1h30 para a tradução do documento, para poder não só acenar em relação ao voto quanto à adesão ao plano de recuperação judicial, mas também para votar o pedido de suspensão. Primeiro, a gente queria ouvir a recuperando em relação a esse ponto. Bom, o objetivo de todos aqui, nessas últimas cerca de 30 horas, foi tentar negociar e fechar um pacote com as condições comerciais do novo plano, e a ideia era poder deliberar para que nós tivéssemos um prazo apenas para a produção dos documentos finais, da nova redação do plano, que refletisse todos esses termos, seus anexos, instrumentos de financiamento. Se um dos credores, né, que representa uma parcela importante, sem o qual nós não temos a maioria dos credores para deliberar sobre essas condições comerciais, pede esse tempo, eu peço desculpas em nome da Oi, nós não sabíamos disso, mas temos que concordar aí com um prazo de 1 hora para a leitura dos documentos finais. Imagino que eles já vinham sendo discutidos durante a nossa negociação, mas temos que concordar aí com o prazo. Doutor Bruno, doutora Adriana. Doutor Juliano, em relação ao prazo, qual o mínimo prazo que nós conseguimos? Nos ajude, por favor. Pode ligar o microfone do doutor Juliano, Assemblex. No mínimo 1 hora. Eu só queria fazer, Juliano, um comentário. Acabei de receber a informação que a gente tem uma limitação aqui da Assemblex, que, salvo engano, é até o quê? 20 horas. A gente ficaria com bastante pouco tempo. Tá? Bom, são 18h30. 19h30 conseguimos resolver, doutor Juliano? É o que eu tenho. Espero que sim.
Creio que sim. Voltarei aqui às 7h30. Agradeço a todos. Bom, vamos aguardar e pedimos a compreensão de todos. Acho que está mais que explicado. Por favor, sim. Só dizer o nome do senhor e o nome do credor, e a palavra toda é sua. Denis, eu represento 3 credores, fornecedores, eles certamente apoiarão tudo que a Oi venha a apresentar, né? Eu acho que só uma sugestão. Me parece que a Assembleia, na modalidade presencial, ela alcançou o seu objetivo, né? E eu acho que, eu confesso que inicialmente fui contra, mas eu gostaria que a Assembleia fosse online, né? Mas me parece que alcançou o objetivo. Acho que todos saem daqui, dessa maratona, né, compreendendo a importância da Assembleia na modalidade presencial. Mas acredito que a próxima Assembleia possa ser realizada na modalidade híbrida ou na modalidade online, já que nós partiremos aqui apenas para um fechamento. Enfim, as negociações foram esgotadas. Vou deixar essa sugestão, porque eu acredito que, se isso for levado à juíza com a aprovação dos credores, nós teremos mais facilidade, né? E vamos evitar, claro, todo esse desgaste, todo mundo voltar aqui novamente, com um plano que praticamente já vai estar aprovado. Tá bom? É só uma sugestão. Doutor Denis, muito obrigado. Nós tivemos a oportunidade de conversar sobre esse tema. Exatamente. E certamente será levado ao juízo, porque constará da ata, então naturalmente será objeto de apreciação pelo juízo. Adoraria retornar, amo o Rio, mas acho que já deu, né? É muito bem-vindo. Obrigado pela... Senhores, aguardaremos pelas razões aqui expostas que independem da nossa vontade.